As multidões viram o que Paulo fizera, gritaram na língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Como é que faria, né? Um sucesso tão grande, pastor. Sucesso pode subir na cabeça, é perigoso, né? Mas não aconteceu, graças a Deus, né? Foi realmente algo tão... Chamaram de deuses. Olá, meus irmãos, estamos aqui nessa série Mestres da Palavra e nessa temporada estamos enfocando Atos da Igreja dos Apóstolos. É um assunto muito interessante, baseado, é lógico, no livro dos Atos dos Apóstolos. É importante que você ler esse livro. Hoje nós vamos falar dos capítulos 13 e 14. Assunto interessantíssimo, fala da primeira viagem dos apóstolos Paulo e Barnabé. E para comentar, para explicar melhor, nós temos aqui nosso convidado, o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, graças a Deus. Amém, glória a Deus, bem-vindo, viu? Amém. Nosso assunto é muito bom, né, pastor? Sim, com certeza. Porque vamos falar de missões, né? É verdade. Aliás, a igreja de Antioquia foi a primeira base missionária, né? Isso. Então, vamos ver o que acontece com os missionários enviados para a igreja de Antioquia. Aqui começa dizendo um pouquinho como que era o ambiente dentro daquela igreja, né? Havia profetas e mestres, e cita vários nomes, né? Barnabé, o próprio Saulo, né, que ainda nem tinha nome de Paulo, né? E cita outros nomes aqui. Estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E aí eles fizeram o que aquilo deve ser feito, né? Obedeceram, orando e jejuando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim então começa aí essa primeira grande aventura dos dois apóstolos, né? É verdade, pastor. É bem interessante, né? A gente tem em mente aqui, como nós vimos lá no início do livro, né? Quando a gente leu aquele versículo lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Muitos comentaristas do livro de Atos, eles falam para a gente que ali nós temos uma espécie de esboço do livro de Atos, né? Que é o evangelho primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então quando nós vamos estudando, o pessoal que está acompanhando a gente, você percebe que o evangelho ele foi pregado em Jerusalém, né? Ele chegou a Samaria e agora ele está indo para os confins da terra. Sim. E a igreja de Antioquia, como o pastor Misael bem destacou, ela se torna a base, né, dessa obra missionária da igreja, levando o evangelho até os confins da terra. E essa igreja de Antioquia é de fato uma igreja muito interessante. O pastor leu aqui os versículos. Por exemplo, no versículo 1 aqui a gente vê que era uma igreja que tinha uma espécie de um ministério colegiado, né, pastor? São citados 5 nomes aqui, são profetas e mestres, ou seja, dons variados, uma equipe ministerial bem interessante aqui. Então, era uma igreja que tinha um ministério colegiado, era uma igreja também que jejuava e orava, né? A gente vê isso no texto aqui, bem claramente, uma igreja que buscava o Senhor, né? Buscava Deus. É uma igreja que ouvia a voz do Espírito Santo, porque o texto diz aqui que disse o Espírito Santo, né? O Espírito Santo quem falou com os líderes daquela igreja. É o Espírito Santo que está dirigindo as ações aqui no livro de Atos, e é o Espírito que vai falar para a igreja de Antioquia separar os seus 2 principais líderes, né? Também que é algo bem interessante da gente pensar, porque o Espírito Santo pede os melhores ali para a igreja enviar, né? Geralmente, na obra missionária, muitas vezes é assim que acontece, né, pastor? O Espírito pede para a igreja enviar os melhores, né? Às vezes a gente não quer, a gente quer até segurar, né? Mas o Senhor pede os melhores, e o Senhor pediu aqui Paulo e Barnabé, né? E também acho que vale destacar aqui que o texto diz que a igreja impôs as mãos sobre eles, né? Ou seja, isso representa também o compromisso, o comprometimento da igreja no envio dos missionários, né? O compromisso de orar pelos missionários, de ajudar, né, na manutenção dos missionários. E a igreja de Antioquia ela teve esse compromisso, ela impôs as mãos sobre eles e
enviaram aqui esses 2 missionários. Bom, aí começa então a primeira viagem e, como sempre, é o Espírito Santo comandando tudo, né, pastor? Isso. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. O Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo, né? Quer dizer, ele especificou os 2, a igreja obedeceu e agora o Espírito Santo está dando roteiro para eles. Né? Ó, dirigidos pelo Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, foram para Seleucia e dali para Chipre. E chegaram onde? Em Salamina, e anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João, que era o João Marcos, né? Isso. João como auxiliar, ok? Então, aqui vale destacar também que um pouquinho antes, no livro de Atos, quando o escritor de Atos, Lucas, ele apresenta esse personagem que é Barnabé, ele fala pra gente que Barnabé era natural de Chipre, né? Então, claro, é o Espírito Santo que está guiando a equipe aqui, mas é interessante que o Espírito Santo os guia a começar pela ilha de Chipre, é uma ilha, né, ali no mar Mediterrâneo, da qual Barnabé era natural. Né? Barnabé tinha nascido nessa ilha de Chipre. E ali eles chegam, eles vão para 2 localidades, né, ali em Chipre. Eles começam em Salamina, né, que está num extremo da ilha. Ali eles já começam a pregar. O texto vai dizer aqui que eles vão pregar nas sinagogas judaicas. Então, como aqui a gente está no início da primeira viagem missionária, a gente vai ver ainda outras 2 viagens, eu acho que é bem interessante a gente pontuar que o apóstolo Paulo, ele sempre vai ter essa estratégia, né, pastor? Ele vai, em geral, ele vai procurar uma sinagoga, né? O que era uma sinagoga? Era um local onde os judeus se reuniam para estudar a lei de Moisés. Então, ele ia a essa sinagoga para começar ali, falando com esses judeus, mostrando para esses judeus que o Cristo prometido nas Escrituras do Velho Testamento já tinha vindo e que esse Cristo é Jesus, né? Era Jesus. Então, ele sempre vai para a sinagoga e ele começa a fazer isso em Salamina. O texto não dá muitos detalhes dos acontecimentos em Salamina, mas depois o texto vai falar para a gente que eles atravessam a ilha e eles vão até uma localidade, uma cidade chamada Pafos. E aí sim, o texto aqui relata para a gente um acontecimento interessante, né, pastor? Sim, aí chegando aí em Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. E esse homem, olha o que aconteceu, né? Ele se chamou Barnabé e Saulo e diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Já aqui destaca 2 pessoas interessantes. Um falso profeta. Isso. Por outro lado, uma pessoa muito importante, que era o procônsul, que era um homem inteligente, mas aqui não só inteligente, né, no sentido intelectual, mas pelo jeito é uma inteligência que também espiritual, porque eles já chamaram o Saulo e Barnabé e queriam ouvir a palavra. Né? Então ele estava com sede de Deus mesmo, pastor. Interessante, isso, né? O texto diz que ele diligenciava, né, para ouvir a palavra. Ele tinha desejo, ele tinha sede. Ele pede que Barnabé e Saulo falem para ele da palavra de Deus. Mas esse outro personagem que o pastor Misael destacou, que era um falso profeta, era um mágico, diz aqui o texto. O texto dá inclusive 2 nomes para ele, né? Primeiramente o chama de Bar Jesus e depois o chama de Elimas, né? Então esse mágico, esse falso profeta, o verso 8 vai dizer que ele se opunha a que o procônsul, né, o Sérgio Paulo, procônsul, era um representante de Roma ali na ilha de Chipre, lembrando que na época aquele mundo ali em torno do Mediterrâneo era governado pelos romanos, então tinha um representante romano ali, o procônsul, ele queria ouvir e esse mágico, esse falso profeta, queria impedi-lo, né? E aí então acontece algo bem interessante, aqui até interessante, o texto vai dizer, né, Saulo, também chamado Paulo, né? A partir desse momento aqui, o texto começa a tratar esse personagem, né, de Paulo, até que vinha chamando de Saulo, né? Saulo é um nome mais ligado
ao hebraico, né? E Paulo é o mesmo nome já na língua grega, né? Então, cheio do Espírito Santo, né, pastor? Ele vai se dirigir, então, para esse mágico aí. Nós comentamos no caso de Ananias e Safira, lembra? No Atos capítulo 5, quando Pedro pronuncia um juízo, né? Até falamos do dom de julgamento, lembra? Sim. Vai acontecer a mesma coisa, o mesmo dom manifestado aqui. Porque Paulo, cheio do Espírito Santo, quer dizer, não é porque ele estava com bronca, com raiva, com isso, não, ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é de amor, mas também de justiça e juízo. Então, cheio do Espírito Santo, fixando nele, quer dizer, nesse mágico, os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Aí pronuncia um juízo sério, né? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Olha, dom de julgamento é coisa séria, hein, pastor? É verdade. Disse que ele ficaria cego e no mesmo instante ele ficou cego. Né? Sabe, ninguém faria isso por, assim, como se fosse rogar uma praga, né? Sabe, tomara que você fique cego. Não é bem assim, não. Foi cheio do Espírito Santo, assim, profeticamente dizendo assim, o que vai acontecer é que você vai ficar cego. E ficou mesmo. Não ficou cego porque Paulo queria, nem porque ele disse, é porque o Espírito Santo disse que ia acontecer e Paulo só pronunciou o juízo. Esse é um dom raríssimo hoje em dia, né, pastor? Mas eu creio que Deus pode, quando a glória de Deus se manifestar, pode acontecer. Então precisam ficar atentos aí, porque esse dom muito sério que a igreja deve manifestar, lógico, pelo poder do Espírito Santo, e aqui é para a glória de Deus, né? Porque o resultado foi que o procônsul, ele ficou maravilhado, né? Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu. Ele creu no poder de Deus. Olha, esse Deus é poderoso. Sim. Porque esse mágico vinha iludindo ele antes, né? Como se fosse uma pessoa importante e tal, né? Mas ele viu que o mágico não tinha nada de Deus. Que realmente o poder de Deus estava com aquela palavra, diz aqui, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então ele ficou maravilhado com a doutrina, não foi com a manifestação do dom. Mas o dom chamou a atenção dele, tá? Então isso é muito importante, pastor. Acho que ali praticamente conclui aqui o texto sobre essa viagem, mas chama muito a atenção da gente mesmo, com certeza. É verdade, pastor. E aí depois o texto vai trazer uma informação bem interessante para nós também, no versículo 13, né? Pois o texto diz aqui que navegando de Pafos, então ali na ilha de Chipre, eles estiveram em Salamina, que fica numa extremidade, depois eles foram para Pafos, né? Na outra extremidade, onde aconteceu esse caso que a gente citou. Então, de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. E aí o texto traz para a gente essa informação importante. Diz aqui, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então vale aqui a gente citar, não é, pastor, que esse João aqui, que o texto diz, ele já havia sido citado aqui no versículo 5, esse João aqui é João Marcos. Esse João Marcos aqui, ele é um personagem importante, porque Deus vai usar a vida desse João Marcos para escrever um livro da Bíblia, que é o Evangelho que a gente tem, né, o Evangelho de Marcos. E João Marcos, então, ele fazia parte aqui da primeira equipe. No entanto, ele era uma pessoa bem jovem aqui, né, inexperiente, e o texto diz que ele se apartou, ele deixou Paulo e Barnabé sozinhos, né, e ele volta para Jerusalém. A gente não sabe exatamente o porquê, mas alguns comentaristas da Bíblia acreditam que porque ele era jovem, né, a viagem era difícil, né, eles enfrentariam perseguições e tal. Então, por isso, ele vê a situação, ele resolve abandonar a equipe, né? Então, daqui para frente vai ficar apenas Paulo e Barnabé aqui nessa primeira viagem missionária. Bom, a sequência é interessante porque a viagem não para, né, pastor? Às vezes atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a.
Então, eles tiveram a oportunidade, né? Inclusive, o chefe da sinagoga viu que eles tinham um conteúdo, né? Falei, então pode ser, deram oportunidade para eles, para pregar em Antioquia. Né? Aqui, pastor, acho que vale destacar só também o seguinte, que aqui é Antioquia, né? Ah, tá. Eles saem de Chipre, como a gente falou, onde acontece essa situação do mágico ali que fica cego, e aí depois João Marcos abandona a equipe, e aí eles vão para Antioquia. Essa Antioquia aqui é outra. É importante o pessoal saber, né? Porque eles saem da cidade de Antioquia na Síria. Essa Antioquia aqui, Antioquia da Psídia, né? Uma outra região, e eles vão na sinagoga, como o pastor bem destacou, e as pessoas ali, os chefes da sinagoga, a sinagoga, lembrando, era um lugar onde os judeus se reuniam para cultuar, né? Para adorar a Deus, para ler a lei, né? A escritura, e para cultuar. E é interessante que Paulo, ele nessas viagens missionárias, ele sempre procurava primeiro uma sinagoga, né? Ele começava o seu trabalho missionário numa sinagoga. E chegando ali, então, os chefes da sinagoga perguntam para eles se eles têm algo a dizer. E aí é como o pastor falou, né? O Paulo, ele vai dar o testemunho ali nessa sinagoga em Antioquia, né? Ele vai falar aqueles elementos que a gente sempre fala da pregação, ele faz um breve relato da história do povo de Israel, mas depois ele vai entrar em Jesus, falando que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus foi morto, que Jesus ressuscitou, mas que ele é o Messias, que ele cumpre, né, as profecias ali do Antigo Testamento e tal. E, enfim, pastor, na verdade, num primeiro momento ali, né, se a gente der uma olhadinha aqui rápida no versículo 42 do capítulo 13, num primeiro momento, o texto diz que o pessoal até pediu para que eles voltassem no sábado seguinte, né? Rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. E o verso 44 vai dizer que no sábado seguinte, quase toda a cidade foi ouvir a palavra de Deus. Foi interessante, porque eles testemunharam em um sábado, né? A repercussão do testemunho de Paulo e Barnabé durante toda a semana foi tão grande que no sábado seguinte o texto diz que quase toda a cidade veio ouvir Paulo e Barnabé. Mas, o que acontece? Né? O verso 45 vai dizer que os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Né? Então, entra aqui o problema da inveja, né? Porque chegam esses dois ali na cidade, Paulo e Barnabé, eles pregam. Toda a cidade quer ouvir o que eles têm para falar. Os judeus, né, que eram da sinagoga, eles ficam enciumados, eles ficam com inveja. E aí eles começam a contradizer o que Paulo falava, até porque Paulo trazia uma mensagem, né, que eles não estavam acostumados a ouvir. Ele estava dizendo ali o seguinte, ó, as profecias do Antigo Testamento da vinda do Messias já se cumpriram. O Messias veio, o Messias é Jesus. Então eles começam, os invejosos aqui começam a contradizer a mensagem de Paulo, né? E aí então, Paulo ele fala aqui o seguinte, olha, no 44, posto que vocês estão rejeitando a mensagem que nós estamos trazendo, nós vamos nos dedicar aqui para pregar para os gentios, né, que são os não-judeus. Né? E aí o verso 48 até vai dizer que os gentios se regozijaram com isso, né, e muitas pessoas creram ali. Né? Mas é interessante aqui, pastor, só destacar isso. O Paulo, nas viagens missionárias dele, mais uma vez repetindo, ele sempre ia primeiro na sinagoga, que era onde estavam os judeus. Porque os judeus, eles já tinham conhecimento do Antigo Testamento, eles já tinham uma base a partir da qual Paulo podia partir na pregação. Né? E em todas as cidades, alguns judeus se convertiam, acreditavam que Jesus era o Cristo, outros não. Esses que não acreditavam tornavam-se perseguidores, né, da igreja. E também sempre tinha muitos gentios que já eram prosélitos do judaísmo, que terminavam crendo, que alcançavam outros gentios, e assim se formava a igreja. Geralmente as igrejas que se formavam, elas tinham tanto judeus como gentios. Né? E Paulo sempre usava essa estratégia então.
Bom, aí juntaram um monte de gente ali e tal, e expulsaram Barnabé do seu território, né? Isso. E eles, sacudindo então contra eles o pó dos pés, partiram para outra cidade, para Icônio. A questão aqui é interessante, pastor. Se você está sendo perseguido, atacado, qual a sua sensação? Tristeza, desânimo, desmotivação? Pelo contrário, 52 diz o quê? Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Olha só. Isso é evangelho, né? Outra perspectiva. Né? Outra perspectiva, né? Perseguição, e o pessoal se levantou contra. Então, que a gente aprende essa lição. Não importa sua perseguição, os ataques, você deve ter alegria, aliás, transbordar de alegria e do Espírito Santo. É assim que o cristão maduro, né, que recebe a palavra de Deus, deve se comportar. Amém, que bênção, pastor. Bom, podemos seguir para o capítulo 14, que eu acho muito interessante já, quando também a continuidade da viagem, é isso? A viagem não parou por ali, né? Exatamente. Então, uma continuação. Continuação da chamada primeira viagem missionária de Paulo, né? Tá. Eles chegam em Icônio, né? E entraram também na sinagoga judaica, como você disse, e uma grande multidão, tanto de judeus e gregos, creram. Amém. Olha que bênção, né? Que resultado. Mais uma vez, os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Olha, esses judeus não eram fáceis, né? Olha, chegava, tinha sempre os judeus do contra, né? Era uma coisa bem intensa, né? Porque aqueles que criam, abraçavam a fé, estavam do lado dos apóstolos, né? Mas os que não criam também, eles não ficavam assim, em cima do muro, vamos dizer, né? Eles perseguiam mesmo, né? Então o senhor pode ver aqui, por exemplo, no verso 4, ó, diz assim, mas dividiu-se o povo da cidade. Então sempre causava uma divisão, né? Entre aqueles que creram, geralmente os que creram, como eu já disse há pouco, eram judeus, que acreditavam então que Jesus cumpria as profecias e era o Messias, e os gentios que também acreditavam nisso. Os judeus que não acreditavam perseguiam, então terminava sempre dividindo. Então em Icônio também acontece essa divisão, e aí o que Paulo e Barnabé têm que fazer? Eles, verso 6, eles vão fugir para uma cidade chamada Listra, né? E aí a partir do verso 8, pastor, vai dizer aqui de um episódio também bem interessante, que ocorre ali na cidade de Listra, né? Então podemos até narrar aqui para vocês, versículo 8, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Que maravilha, né? Essa parte é bem interessante, né, pastor? Porque Deus confirmava, né, o ministério, a pregação de Paulo e Barnabé com milagres, né? Aqui, como o senhor leu, um aleijado desde o nascimento foi curado. Imagina que milagre grandioso. Uma pessoa aleijada que era paralítico desde que havia nascido. Essa pessoa, ela é curada, mas o verso 9 que o pastor Misael já leu, ele é bem interessante, porque o texto diz que esse aleijado, ele estava ouvindo Paulo pregar, né? E Paulo fixou os olhos nesse aleijado e viu que ele possuía fé para ser curado, pastor. É interessante, né? Olha a importância da fé, né, gente? Então esse homem, ele estava cheio de fé, né? Paulo percebeu que tinha esse elemento ali da fé nos olhos daquele homem, e aí então Paulo dá ali o comando, né, e fala para ele se levantar, para ele se aprumar, e o texto diz que ele saltou e ele andava, né? Mas o interessante aqui é a reação da multidão, né, pastor? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram na língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Temos uma coisa, pastor. Olha, o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade e trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Como é que faria, né? Um sucesso tão grande, pastor. Sucesso pode subir na cabeça, é perigoso, né? Mas não aconteceu, graças a Deus, né? Foi realmente algo tão... Chamaram de deuses.
Exatamente. Foi uma coisa tão tremenda que aquelas pessoas, de acordo com as suas crenças, né, com as suas crendices, com a sua religião local ali, eles acharam que esses dois eram dois deuses, né, duas divindades, né, eles achavam que era Júpiter e Mercúrio, né, e quiseram sacrificar, né, o sacerdote ali de Júpiter até chegou a trazer touros para sacrificar a eles, mas como o pastor bem disse, né, é uma tentação, né, a pessoa receber a glória ali e tal, tirar algum tipo de benefício próprio desse tipo de situação. Mas os apóstolos, eles chegam ao ponto de rasgar as vestes, né, diz o texto aqui. Eles falaram, o que vocês estão fazendo, né? Por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens, somos seres humanos, mortais, né, como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. O que nós estamos fazendo aqui é anunciar para vocês o Evangelho, as boas novas, né? Para quê? Para que vocês se convertam dessas práticas que vocês estão querendo fazer aqui, né? Olha como diz o verso 15. Vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o texto vai dizer aí ainda que foi com dificuldade que eles impediram as multidões de oferecer o sacrifício, mas eles conseguiram impedir aí. Mas depois de tanto sucesso, pastor, olha, parece até, quando eu falo, tem uns paradoxos aqui, né? Depois de tanto sucesso, versículo 19 diz que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigaram as multidões e, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Quer dizer, agora há pouco o homem era tido um Deus, agora vou jogar pedra nele. Olha como o povo muda de uma hora para outra. Pois é interessante até depois o pessoal que está assistindo o podcast, né? Você pode até, talvez, tentar ouvir o podcast, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Geralmente, no final da Bíblia tem uns mapas, né? Você procura lá, primeira viagem missionária de Paulo, que você vai ter todo esse trajeto que a gente está falando. Então você vê que eles passam primeiro pela ilha de Chipre, depois eles vão para Antioquia, né? Depois eles vão para Icônio, para Listra, onde acontece esse fato aqui que a gente está narrando, né? Então, o que acontece? O verso 19, o texto diz que os judeus de Antioquia e Icônio, porque essas cidades eram todas bem próximas. Então, o pessoal das cidades onde eles já tinham passado, vão até lá e apedrejam a Paulo, pastor. Né? Olha, já pensou o que é um apedrejamento? É algo muito forte, né? Tanto que as pessoas que o apedrejaram aqui deram Paulo por morto, né? Acharam que ele tinha morrido. Mas aí o texto vai dizer que os discípulos ali o rodearam e ele se levantou, né? Eu estava lendo um comentário sobre esse texto aqui, em que o comentarista dizia que tem alguns estudiosos da Bíblia que acreditam que aqui pode ter sido até uma ressurreição, né, de Paulo mesmo, né? Porque alguns aqui, né, nesse comentarista, o comentarista dizia que talvez tenha sido aqui que ele teve a experiência que ele narra em 2 Coríntios 12, né, que ele foi arrebatado até o terceiro céu, né? Não dá para a gente saber, mas o fato é que ele foi apedrejado, ficou tão desfigurado que os próprios agressores acharam que ele estava morto, né? Mas depois ele se levanta, o texto diz que ele se levanta, né? E aí ele vai para outra cidade já, porque eles tinham que estar sempre se movimentando por causa dessa perseguição. Eles vão para Derbe, né, pastor? Diz aí no verso 20. Então, em Derbe não pararam de anunciar, né? Interessante, né? Ele estava todo machucado, todo ferido, ele vai para Derbe, né? E tenta anunciar o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Quer dizer, vão fazendo o retorno agora. Isso, eles fazem a viagem de retorno, passando pelas mesmas cidades, né? Mas com que propósito, né? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quer dizer, o evangelho, vendo o evangelho de hoje, muitos pregam, né? Pregam o evangelho sem tribulação, sem problema. Quer dizer, Paulo não, é com tribulação. É assim que importa entrar no reino de Deus. Para também que eles
não ficassem desanimados, pelo contrário, falaram, é assim que funciona mesmo, né? Vão passar por tribulações, porque Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, e diz aqui que ele continuava, inclusive, agora já promovendo o quê? Lideranças nas igrejas locais. Versículo 23, né, pastor? Olha, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Quer dizer, estabelecendo líderes nas igrejas. É interessante destacar também, pastor, que o objetivo, né, de Paulo e Barnabé aqui não era apenas pregar o evangelho, era estabelecer igrejas. Né? Isso é importante, né? Mesmo hoje nós, quando nós pregamos o evangelho para as pessoas, a gente não pode assim, como dar a luz, né, a um recém-nascido espiritualmente e deixá-lo assim, à mercê, né, dos acontecimentos. Não, a gente precisa falar do amor de Deus para as pessoas e buscar integrar essas pessoas numa igreja local, de preferência a igreja que a gente está frequentando. Se não é possível, que seja uma outra igreja, mas a pessoa precisa estar numa igreja. E aqui você vê que eles vão passando de cidade em cidade, eles estão plantando igrejas. E agora quando eles vão voltando e passando pelas mesmas cidades, o que eles estão fazendo? Eles estão buscando confirmar essas igrejas, né? Porque até o verso 22, pastor, usa 3 verbos interessantes, ó, fortalecendo, exortando e mostrando, né? Aquilo que o senhor falou, que é através das tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus e, como o senhor bem destacou, promovendo presbíteros, né? Ou seja, estabelecendo líderes ali naquelas igrejas para que esses líderes pudessem, né, ensinar, pastorear, cuidar do povo. Né? Então esse era um objetivo da viagem, plantar igrejas e fortalecer essas igrejas, estabelecer líderes nessas igrejas. Nesse retorno eles passaram por várias cidades até chegar na cidade de origem, que era Antioquia da Síria, e onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido, quer dizer, é dali que eles saíram para a primeira viagem missionária e voltaram para dar um relatório, né? É interessante, né, que ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Amém. Maravilhoso esse relatório, né? Deve ter sido uma alegria os irmãos de Antioquia. Falou, olha, enviamos o Paulo e o Barnabé e eles voltaram contando maravilhas, né? Grandes resultados, né? Amém. Na verdade, pastor, também é interessante a gente citar aqui, né? Já estamos terminando, mas essa igreja de Antioquia, ela é um modelo de uma igreja missionária, né, pastor? Sim. E é interessante também que eles voltam, como o senhor falou, eles trazem um relatório, né? E é importante que aqueles que são enviados para a obra missionária, para missões, como a gente fala, né? Eles sempre têm que ter essa preocupação de dar um relatório. A prestação, né, de contas. Apresentação de contas, prestação de contas para a igreja, sim, que os enviou. Né? Sim. Você veja que eles têm o cuidado de voltar e prestar contas mesmo, né? Relatar tudo o que aconteceu, até porque a igreja, né, eles tinham, com imposição de mãos, tinha enviado esses 2 missionários e depois de algum tempo então, eles retornam e é isso aqui, maravilhoso. No fechamento do capítulo só diz que permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Eles ficaram ali, então, até aguardando outros comandos de Deus que vão acontecer depois. Mas assim nós encerramos, então, nesse episódio, né, que tive o privilégio de passar pelo Atos capítulo 13, capítulo 14, né, vários assuntos importantes que você pode ler com bastante cuidado. Nós fizemos só um resumo, tá? Agora você pode ler, você vai entender melhor tudo o que aconteceu. E assim nós vamos continuar, né, pastor? Então, no próximo episódio, capítulo 15, vamos avançando aí no livro de Atos dos Apóstolos, que está sendo uma maravilha, pastor. Muito obrigado, pastor Ronaldo, pela sua participação. Amém. Tem sido muito edificante, Deus te abençoe. E pedimos que você continue nos acompanhando, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.